Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Salime Chede de Lisboa e hoje vim aqui conversar com vocês sobre uma temática muito importante na área tanto da educação física, quanto da nutrição, quanto do exercício físico. Hoje nós vamos falar sobre o processo de envelhecimento e qual é o papel do treinamento físico dentro dessa questão que acomete todo indivíduo. Primeiramente, pessoal, antes de iniciar a aula, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou a professora Salime Chede de Lisboa. Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa mesma instituição, eu realizei meu mestrado e meu doutorado em Ciências do Movimento Humano e também minha especialização em Fisiologia do Exercício. Sou professora da Faculdade de Sojipa, sou professora e coordenadora de algumas pós-graduações aqui da Physiwork e também sou sócia proprietária da clínica Instituto do Movimento IMOV. Bom, pessoal, vamos iniciar então conversando um pouquinho sobre o envelhecimento. O processo do envelhecimento, ele é uma situação e uma ocorrência que acomete o ser humano em formato contínuo. Então, este processo, ele é gradual e ele possui alterações naturais que começam mais visivelmente na idade adulta. Porém, se nós formos pensar, nós estamos envelhecendo todos os dias desde o nosso nascimento. Então, quando acontece o envelhecimento, esse processo é acometido por alguns declínios de algumas funções corporais. Podemos observar isso e é considerado um idoso as pessoas a partir dos 60 anos, com algumas políticas ainda públicas trazendo as questões quanto aos 65 anos ou até diferenças entre os gêneros. Quando seguimos um pouquinho a informação desse grande cenário de envelhecimento, atualmente, dentro do nosso país, nós temos em torno de 30 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Isso seria mais ou menos equivalente a 14% da população total do Brasil, com os dados visualizados no ano de 2020. E, pessoal, quando nós começamos a observar posteriormente para um ano não tão longe do que nós estamos, em 2030 já se tem a ideia que provavelmente, se seguirmos nesse andamento, o número de pessoas idosas irá superar o de crianças e adolescentes entre 0 a 14 anos. Então, nós temos um cenário onde nós observamos a população, tanto brasileira quanto mundial, envelhecendo. E aí, cabe a nós, profissionais da saúde, observarmos e pensarmos diversas questões, manejos e também estudos científicos que nos forneçam a correta maneira de lidar com essa população. Quando nós evoluímos e pensamos toda essa base, toda essa questão, é muito importante, antes de tudo, nós entendermos a importância que nós, profissionais da área da saúde, temos de entender o envelhecimento. Pode parecer um pouco redundante, um pouco até intrigante isso, porém é muito interessante que nós saibamos como lidar com essa população. Afinal, é fundamental a compreensão de diversos fundamentos e âmbitos sociais e científicos deste público. De uma maneira abrangente, nós podemos pensar, por exemplo, a importância do entendimento na parte de saúde pessoal, que é compreender o corpo desse cidadão, o corpo que está envelhecendo, e auxiliar nisso, então, a tomada de decisão sobre a saúde dessa população ao longo da vida. Então, quanto mais nós tivermos compreensão e levarmos a informação, melhor nossos pacientes ou nossos clientes, nossos alunos terão esse conhecimento e também poderão conduzir tomadas de decisões importantes no passar e no decorrer de sua vida. É importante também nós pensarmos fortemente no âmbito da qualidade de vida, porque a expectativa de vida e também a expectativa que nós temos individualmente quanto ao processo de envelhecimento auxilia com essa compreensão a lidar melhor, tanto no processo físico, metabólico quanto mental, com essas mudanças do corpo que acontecem com o corpo durante esse processo do envelhecimento. Quando nós seguimos um pouquinho mais,
Se nós observarmos, tanto nas partes sociais e científicas quanto aos cuidados de saúde, essa compreensão grande sobre essa temática vai nos trazer, então, informações e amplo conhecimento também sobre as necessidades específicas deste público, seja na compreensão da dosagem ou até mesmo do conhecimento dos medicamentos, das terapias físicas e também dos cuidados preventivos que nós podemos propor e informar essa população. Para além ainda, ter toda essa compreensão ainda vai nos trazer, então, levantamento de questionamentos de políticas públicas, que vai trazer, então, essa necessidade e esse pensamento de que, se nossa população está envelhecendo, o que nós vamos realizar, qual é a formulação das políticas públicas que nós vamos trazer para que as mesas sejam realmente eficazes para este público. E assim, então, unindo todas essas partes práticas, nós temos também a pesquisa científica, que vem por si só trazer todo esse pensamento de atualizações, levantamento de novas questões e novas intervenções, propondo, então, um prolongamento de uma vida mais saudável. E assim, então, tendo essa educação e essa conscientização, seja de nós profissionais de saúde, assim como quando nós levamos para os nossos pacientes, nossos alunos, nossos clientes, ter a educação e a conscientização vai reduzir o estigma dessa idade avançada, que muito se fala de uma idade que pode até ser incapaz, e isso é incorreto, né? Nós sabemos de tantas questões que podem vir a ser levadas para que os indivíduos idosos se sintam capazes, se sintam ativos e também fortes no seu dia a dia, e assim também trazer a valorização dos mesmos. E aí, pessoal, quando nós pensamos toda essa importância de compreensão do envelhecimento, é interessante também que nós tenhamos noções básicas de quais são essas modificações que tanto se fala, né, no processo do envelhecimento. Então, eu trouxe aqui na aula de hoje para vocês um resumo de algumas modificações fisiológicas, bioquímicas, cardiovasculares, para que nós consigamos juntamente criar um amplo conhecimento sobre essa temática. Cada tópico aqui daria uma aula gigantesca, mas eu trouxe aqui para relembrar vocês e até mesmo para exemplificar alguns casos. Então, quando nós pensamos nessas modificações fisiológicas, nós podemos, e é quase visível mesmo, né? É visível no dia a dia desse público, algumas mudanças no sistema muscular. Então, nós observamos fortemente uma perda de massa muscular, que é conhecida como sarcopenia. Essa perda de massa muscular vai trazer uma diminuição muito grande na força muscular, que também vai trazer uma redução da flexibilidade corporal, a elasticidade corporal, trazendo neste formato um impacto nas atividades físicas diárias, nas atividades diárias como um todo e na mobilidade desta pessoa. Claro que nós estamos falando aqui uma pessoa que talvez não esteja fazendo um processo contrário a isso, porém vale ressaltar que essas são questões naturais do corpo humano. Então, o que nós podemos é talvez retardar isso e trazer um dia a dia mais prazeroso e mais forte para essa população. Para além disso, pessoal, nós temos que observar também as mudanças que ocorrem no sistema ósseo. Nesse processo de envelhecimento, nós também encontramos uma grande perda de densidade mineral óssea nessa população. Nós temos um processo já natural de osteopenia, que é quando começa a se ter uma redução, porém essa perda mais agravada da densidade óssea é chamada e é considerada muito preocupante, sendo esta a osteoporose, que, apesar de também estar fortemente presente no público masculino idoso, acomete fortemente e mais rapidamente o público feminino. Com isso, se nós temos uma densidade mineral óssea mais em déficit, nós também temos um risco aumentado de fraturas. E essa união da força muscular reduzida com a periodicidade mineral óssea nos traz um impacto forte na postura corporal dos indivíduos e também, por consequência, no equilíbrio. Então, nós temos aqui um grande risco do público idoso, que é um público que não está treinado, não está bem alimentado também, para tentar reduzir essas perdas naturais corporais,
e assim então os aproxima numa parte conectada a fraturas por quedas. Seguindo um pouquinho, nós também vamos ter grandes mudanças no sistema cardiovascular, com uma diminuição da capacidade cardíaca e um aumento dos riscos de doenças cardiovasculares. E também vale aqui ressaltar as grandes mudanças da função cognitiva. Então, nós temos já uma observação cardíaca, muscular e óssea, e chegamos a um ponto cognitivo, com o declínio da velocidade do processamento cognitivo das informações, bem como um impacto na memória a curto e longo prazo e na capacidade também de aprendizado dos mesmos. Então, gente, com esse resumão maior, assim, que trouxe para vocês sobre essas modificações que nós temos, eu vou enfocar na aula de hoje fortemente em algumas questões que vão por si só já trazer um ciclo de união de todas essas modificações que até então eu comentei. Vamos focar um pouquinho mais hoje na aula sobre sarcopenia. Então, obviamente, nós temos uma ideia de um idoso do passado, um idoso mais frágil, curvado, sem tanta mobilidade. E sabemos sim que com o passar do tempo, isso não quer dizer que todas as pessoas tiveram acesso a isso, mas os indivíduos que tiveram acesso a um treinamento nos últimos tempos modificaram essa imagem do idoso frágil, trazendo até um aumento na qualidade de vida e também na longevidade dos indivíduos a nível de Brasil e mundo. Porém, a sarcopenia, ela é uma condição que ela vai ser caracterizada pela força, pela perda de massa muscular e força muscular que vai ocorrer com o envelhecimento. Então, juntamente a isso, ela vai envolver outras modificações fisiológicas. E quando nós observamos as imagens, né, e a observação geral, nós temos alguns tópicos que são interessantes de serem levados numa questão tanto de caso clínico até a parte prática. Então, nós temos realmente um aumento de gordura corporal com envelhecimento e a redução da parte de área transversa, a área de penação e todas as áreas de atuação da musculatura do idoso. Então, esse processo da sarcopenia, ele vai se iniciar com a diminuição do tamanho e do número de fibras musculares, tendo então uma tendência de que o indivíduo idoso que não esteja num processo também maior de treinamento, ele vai apresentar uma diminuição da síntese de proteínas musculares e vai aumentar o processo de degradação dessas proteínas corporais, trazendo assim ao longo do tempo essa perda de massa muscular. E então, com uma menor área muscular, menor ativação dessas unidades, nós temos uma redução na força muscular, seja ela na força rápida, máxima ou na potência. Nós temos aqui, então, alterações das propriedades das fibras musculares, então nós observamos uma diminuição na capacidade de gerar essa força de contração muscular, que se segue para alteração nas propriedades das fibras, com uma mudança de proporção de fibras musculares de contração rápida para a contração lenta, tendo dessa forma uma geração de força rápida muito mais deficitária, muito menor quando comparada a uma ativação mais lenta. Neste formato, então, quando a gente sai nessa observação de fibras musculares, nós conseguimos observar também uma redução de massa neural, que é uma diminuição do número de neurônios motores, que vão afetar também em conjunto a capacidade que o sistema nervoso tem de recrutar e coordenar essas unidades motoras que já estão em um número mais baixo. Então, nós temos um somatório geral de reduções com o passar dos anos, que vai trazendo ainda diversas alterações hormonais. Essas mudanças nos níveis hormonais estão também juntamente com hormônios muito importantes no processo de ganho de massa muscular, ou até mesmo na parte de manutenção, como do hormônio de crescimento e a testosterona. E aqui também um caso muito interessante de observarmos, que é a redução dos níveis de testosterona no público masculino, que também trazem consigo uma grande perda de massa muscular, que talvez com o passar dos anos era maior neste público. E aí, pessoal, todas essas questões de reduções, de déficits, nós temos uma inflamação crônica, que é essa observação, então, desse desequilíbrio entre a síntese e a degradação de proteínas. Neste formato,
por mais que nós tentemos e nós devemos, né, incentivar a prática física, a prática de exercícios físicos, principalmente neste foco da parte de musculatura corporal, incentivar fortemente o treinamento de força para este público. Há muitos mitos que esse público não deveria fazer, é o contrário. Claro que nós devemos adaptar as cargas para alguma limitação articular, para alguma dor articular ou para alguma parte mais degenerativa, o que não quer dizer que esse público não deve fazer impacto articular, muscular, é de extrema importância, porque o processo de sarcopenia, ele é inevitável ao ser humano. Ele é um processo natural. O que nós temos e devemos é talvez retardar este processo e trazendo para esse indivíduo uma autonomia funcional muito grande por estar conseguindo ter uma manutenção um postergar de perda de força muscular, massa muscular e todas essas questões que eu comentei até então. E aí trago para vocês outra questão fortemente discutida na literatura que deve também ser levada em conta pelo público que atende ou que vai atender essa população específica de idosos. Nós temos que pensar que toda essa redução e essas modificações musculares, para além, então, desses processos de ser um idoso mais frágil, uma falta de equilíbrio, coordenação, questões posturais, ainda vai ter uma modificação na biomecânica da marcha dessa população. Então, nós temos aqui uma observação forte quanto a alterações, quanto à forma de como essas pessoas elas vão utilizar algumas valências, algumas variáveis físicas, como, por exemplo, a velocidade, o equilíbrio corporal, a coordenação e a eficiência de movimento. Então, nós observamos neste público uma velocidade de marcha bem reduzida. Isto ocorre por conta da diminuição da velocidade de de combinações de diversos fatores, como a perda de força muscular, a diminuição da flexibilidade nas articulações e a menor capacidade cardiovascular que eu já citei para vocês anteriormente. Neste formato, nós temos uma redução do comprimento de passo deste indivíduo, que vai ser já uma resposta natural dessas diminuições de força, flexibilidade e até mesmo um processo de receio, num formato mais de proteção que esse indivíduo vai ter no seu deslocar diário. E ainda nós temos nesse processo, quanto à parte cognitiva, alterações na marcha de dupla tarefa, que é uma questão que nós poucos pensamos quando somos mais jovens, que é a execução de diversas tarefas cognitivas, como, por exemplo, conversar enquanto caminha, prender o cabelo enquanto caminhamos, mudar a nossa direção rapidamente. E aí nós temos todas esse ciclo de redução que vai trazer uma menor coordenação e estabilidade para este público. Nesse formato, então, nós temos menos deslocamento vertical, nós temos uma modificação no ciclo do CAI, no ciclo do alongamento e encurtamento da caminhada, um pular menos, né, um comprimento de passada, uma altura de passada menor quando comparado ao deslocamento do pé ao chão. E isso afeta também essa capacidade de absorver o impacto nas articulações, aumentando riscos de lesões, por também esse formato de impacto, né, ser menor, e também pelo arrastar de pés. Essas menores amplitudes de movimento das articulações vão trazer, então, um resultante de passos curtos, menos eficientes e movimentos não eficientes e não em formato autônomo, né? Então, essas alterações, esses padrões de caminhada vão trazer um arrastar de pés, uma menor ativação de quadril e de core, que vão estar relacionados também, então, a essa redução de força muscular e de problemas de equilíbrio. Essa menor flexibilidade que nós observamos em idosos, principalmente sedentários ou inativos, vai trazer ainda uma menor rigidez nas articulações, que já é comum com o envelhecimento, mas que pode impactar fortemente a fluidez deste indivíduo, aumentando assim o seu risco de quedas.
Essa marcha mais lenta, esse passo curto, esse passo menor, vai trazer desequilíbrio, sendo uma das maiores causas de lesões e de mortes precoces para o público de idosos. Então, pessoal, quando nós observamos essa população, nós vemos grande possibilidade das nossas áreas entrarem no formato de um pilar de saúde, no formato de treinarmos esse idoso, seguimos diretrizes, seja no formato de um idoso que está somente vivendo o seu processo de envelhecimento, seja no processo de envelhecimento com o acometimento ou não de alguma doença crônico-degenerativa, nós temos sim já na base da literatura diversas metodologias e protocolos que trazem sim a segurança da prática para este público, com algumas diretrizes conectadas com isso, que vão trazer no treino de força, no treino funcional, no pilates, no jogging aquático, hidroginástica, seja lá qual for a atividade física, neste caso aqui eu estou pensando fortemente na parte de força muscular mesmo, né? Nós temos sim a necessidade de trazer e implementar para esse público a compreensão, né, para que eles busquem um processo de envelhecimento prazeroso e que possa então trazer uma longevidade cada vez maior. Cabe a nós então a informação, o estudo e a correta aplicação desse treinamento. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fico à disposição para conversarmos sobre essa temática gigantesca quanto a estudos, a direcionamentos de diretrizes. Um abraço e até a próxima aula.